Hoje conheceremos a incrível jornada de um discípulo muitas vezes esquecido, mas que deixou uma marca indelével nos primórdios da Igreja. Convido vocês a explorarem o intrigante universo de Judas Tadeu. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Ao folhearmos o Novo Testamento, somos cercados por diversos Judas. Entre eles, destaca-se Judas Tadeu, um dos 12 discípulos originais de Jesus Cristo e líderes na igreja primitiva. Apelidado ocasionalmente de Judas ou Lebeus, Tadeu muitas vezes passa despercebido, pois as Escrituras oferecem poucas informações sobre ele. No entanto, mesmo sendo uma alma quieta e aparentemente gentil, Tadeu se tornou um fervoroso ministro do Evangelho e testemunha corajosa do amor e poder de Jesus Cristo. Dentre os apóstolos, é fácil recordar Pedro caminhando sobre as águas, Mateus, o ex-coletor de impostos que se tornou escritor do Novo Testamento, ou Judas Iscariotes, cuja traição marcou a história. No entanto, Tadeu permanece nas sombras, envolto em mistério, sem contar com uma narrativa individual nos evangelhos ou destaque nos ateos dos apóstolos. Ao contrário de alguns discípulos mais notórios, Tadeu permanece um enigma. Sua história, embora menos conhecida, é parte integrante do grupo dos 12. Tadeu permanece nas sombras, um enigma que desafia a curiosidade. Não sabemos sua origem, profissão ou detalhes de sua vida familiar, além do nome de seu pai, Tiago. A Bíblia oferece apenas um vislumbre de sua existência, listando-o entre os 12 discípulos em diferentes passagens. Assim, mergulhamos nas entrelinhas dos evangelhos em busca de Tadeu. Apesar de sua aparente obscuridade, sua história ecoa através dos séculos, oferecendo lições valiosas. Nos evangelhos, encontramos referências a ele como Tadeu, em Mateus e Marcos, enquanto Lucas, João e Atos o chamam de Judas, filho de Tiago. Surpreendentemente, algumas traduções também o denominam Lebeus. Essa multiplicidade de nomes para um personagem aparentemente discreto nos leva a questionar: por que tantos nomes? A explicação mais clara para os diversos nomes deste apóstolo é que Judas, um nome comum na época, derivado de Judá, era o nome de nascimento de Tadeu. Nesse caso, não seria incomum um homem chamado Judas ou Judá ser abreviado para Jude, da mesma forma que poderíamos chamar Gregório de Greg ou Filipe de Lipe. Estudiosos sugerem que Tadeus e Lebeus eram provavelmente apelidos. O nome Tadeu traduz aproximadamente para filho do peito, indicando que Tadeu poderia ser alvo de brincadeiras por ser pequeno, jovem ou até mesmo um filhinho da mamãe. Seria Tadeu um dos mais jovens dos 12? É uma possibilidade intrigante. O mesmo poderia ser dito de Tiago, filho de Alfeu, por vezes chamado de Tiago Menor, Tiago o Pequeno ou Tiago o Jovem. Além do nome Lebeus, derivado da raiz hebraica para alguém de coração terno, gentil ou de espírito doce, sugerindo que Judas Tadeu era provavelmente um homem mais inocente e de fala mansa, especialmente quando comparado a apóstolos como Tiago e João, apelidados por Jesus de Boanerges ou Filhos do Trovão. Apesar dos muitos nomes, sabemos que Tadeu, Lebeus e Judas, filho de Tiago, se referem à mesma pessoa. A utilização desses diferentes nomes pelos escritores dos evangelhos e historiadores da Igreja pode ser uma forma de distingui-lo de outros com o mesmo nome, como Judas Iscariotes e até mesmo Judas, irmão de Jesus. Infelizmente, Judas Tadeu muitas vezes fica à sombra de outros membros dos 12, sendo negligenciado por muitos na Igreja até os dias de hoje. A única vez que encontramos Tadeu fora da lista dos 12 é no Evangelho de João, onde ele é claramente distinguido de Judas Iscariotes, o traidor. Nesse momento especial, Jesus compartilhava com seus discípulos a promessa do Espírito Santo: não os deixarei órfãos, eu virei a vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, versículos 18 a 21. Neste momento, Tadeu, com ternura, pergunta a Jesus: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? É o único registro em que Tadeu se destaca dos outros apóstolos.
mas o que ele estava realmente questionando. E o que podemos aprender sobre ele a partir de uma pergunta tão simples? De muitas maneiras, Tadeu ainda lutava para compreender por que Jesus escolheria não manifestar toda a glória de seu poder ao mundo inteiro. Por que apenas aos discípulos? Não merecia Cristo ser revelado, adorado e engrandecido por todos? Cristo basicamente dizia a seus discípulos: não vou conquistar o mundo externamente, vou conquistar corações, um de cada vez. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E se guardar a minha palavra, meu Pai e eu iremos até ele, e juntos estabeleceremos o reino em seu coração. Embora Tadeu, como os outros apóstolos, não compreendesse o plano final de Cristo para a salvação, Jesus já estava trabalhando para estabelecer seu reino no coração, até mesmo deste apóstolo humilde e terno. Não é necessário ser um estudioso bíblico para perceber que o nome Judas era bastante comum na Bíblia. Ao ler o Novo Testamento, nos deparamos com diversas figuras importantes na igreja primitiva que carregavam o nome Judas. Desde Judas Tadeu e Judas Iscariotes, o traidor, até Judas Barsabás e Judas, o irmão de Jesus, nem sempre é fácil acompanhar quem é quem no elenco de personagens bíblicos. Enfrentamos a mesma questão com o nome Tiago, compartilhado por 3 líderes-chave da igreja do primeiro século. Tiago, filho de Zebedeu, filho do trovão, irmão de João e discípulo original de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, um dos 12 discípulos originais. Tiago, meio-irmão biológico de Jesus. Ao ler o Novo Testamento, muitos leitores compreensivelmente confundiram esses homens entre si, assim como aconteceu com Judas. Imagine-se nos primeiros séculos, onde alguns leitores presumiam que o livro de Tiago teria sido escrito pelo apóstolo Tiago, frequentemente mencionado nos evangelhos ao lado de seu irmão João. Contudo, enquanto João continuou a escrever 1º, 2º e 3º João, além do Apocalipse, Tiago, o irmão mártir, foi o primeiro dos 12 discípulos a entregar sua vida pela fé, perecendo pela espada de Herodes cerca de 14 anos após a ascensão de Cristo. Tiago é o único cuja morte é registrada nas Escrituras. Os demais conhecemos por meio de relatos históricos e registros da igreja primitiva. Assim, o livro de Tiago é atribuído a Tiago, irmão de Jesus, uma figura proeminente na liderança da igreja em Jerusalém. Essencialmente, a autoria fornece contexto crucial ao estudar as Escrituras. O mesmo ocorre com Judas Tadeu, por vezes associado ao breve livro de Judas, encontrado no final do Novo Testamento. No entanto, o autor de Judas se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Embora alguns possam especular que este seja Judas Tadeu, a maioria dos historiadores conclui que este Judas é, na verdade, Judas, irmão de Jesus pela mãe de ambos, Maria, não Judas Tadeu. Enquanto o livro de Atos destaca o cumprimento da grande comissão, o crescimento da igreja primitiva e a disseminação do evangelho, as atividades específicas dos 12 apóstolos originais após a ressurreição e ascensão de Cristo são escassamente documentadas nas Escrituras. A maioria das histórias pós-ressurreição dos discípulos é reconstruída a partir de registros antigos, história da igreja e tradição. O que sabemos é que, com exceção de Judas Iscariotes, todos os discípulos de Cristo permaneceram fiéis até o fim. Exceto por João, que provavelmente morreu no exílio na ilha de Patmos, os outros 11 discípulos foram mártires pela causa do Evangelho. Mas o que aconteceu com Tadeu após a ressurreição de Jesus? Segundo relatos, Tadeu levou o Evangelho ao norte, chegando a Edessa, uma cidade na Mesopotâmia, atual Turquia. Alguns registros até descrevem Tadeu curando o rei de Edessa, chamado Abgar. O historiador do século IV relata que os arquivos de Edessa continham registros completos da visita de Tadeu e da cura do rei Abgar, estabelecendo Edessa como um centro cristão por séculos. No entanto, o que aconteceu com Tadeu após seu ministério em Edessa permanece em grande parte desconhecido. Tadeu talvez tenha encontrado o fim de sua jornada na cidade, onde dedicou uma parte significativa de seu ministério posterior. De acordo com a tradição, Tadeu foi eventualmente apedrejado e morto por sua fé, seja em Edessa ou em outro lugar, permanece incerto. Embora Tadeu seja frequentemente esquecido em meio a figuras mais proeminentes do Novo Testamento, nada em sua vida, ministério ou amor por Cristo foi pequeno ou insignificante. Essa alma terna seguiu seu Senhor fielmente até o fim. Seu testemunho foi tão poderoso e abrangente quanto o dos discípulos mais conhecidos e expressivos.
Ele é prova de como Deus utiliza pessoas perfeitamente comuns de maneiras extraordinárias. De muitas maneiras, Tadeu, em sua obscuridade tranquila e humilde, exemplifica as palavras de Jesus ao prometer que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. No mínimo, sabemos que Tadeu recebeu uma coroa de glória ao se reunir com seu Senhor e Salvador na eternidade. Sua contribuição para a Igreja e a disseminação do Evangelho jamais deve ser esquecida ou negligenciada. Continuem explorando as riquezas das histórias bíblicas conosco. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.